Então vamos continuar nossa leitura do Srimad Bhagavatam, essa literatura que é considerada o fruto maduro da árvore dos desejos do conhecimento védico. A gente está no segundo canto, dentro de 12 cantos, no capítulo 10, que é intitulado O Bhagavatam é a resposta a todas as perguntas. E hoje a gente vai ver o verso número 34. Mas antes de ler o verso, por favor, repitam esse mantra, em que nós glorificamos a pessoa suprema como sendo esse Deus que está em tudo e que é Krishna, o filho de Vasudeva. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Lendo o verso em sânscrito. Ataparam sukshmatamam avyaktam nirvisheshanam anadimadyanidhanam nityam vanmanasaparam. Tradução: portanto, além desta manifestação grosseira, está uma manifestação transcendental mais refinada, que é a forma mais refinada. Ela não tem princípio, fase intermediária ou fim, portanto, está além dos limites da expressão ou da especulação mental e é distinta da concepção material. Mais uma vez. Portanto, além dessa manifestação grosseira, está uma manifestação transcendental mais refinada, que é a forma mais refinada. Ela não tem princípio, fase intermediária ou fim, portanto, está além dos limites da expressão ou da especulação mental e é distinta da concepção material. Vamos ler o significado dado pelo nosso querido mestre Srila Prabhupada. O corpo externo grosseiro do Supremo manifesta-se a certos intervalos e assim o aspecto ou forma externos da Suprema Personalidade de Deus não é a forma eterna do Senhor, que não tem princípio, nem fase intermediária, nem fim. Tudo que tem início, meio e fim chama-se material. O mundo material começou do Senhor e assim a forma do Senhor existente antes do início do mundo material é sem dúvida transcendental ao mais refinado ou ao conceito material mais refinado. No mundo material, o éter é considerado mais refinado. Mais refinados que o éter são a mente, a inteligência e o falso ego. Mas todas as 8 coberturas externas são explicadas como coberturas externas da verdade absoluta. Portanto, a verdade absoluta está além da expressão e da especulação da concepção material. Ele com certeza é transcendental a todas as concepções materiais. Isto se chama Nirvisheshanam. Entretanto, ninguém deve confundir Nirvisheshanam como sendo sem nenhuma qualificação transcendental. Visheshanam significa qualidades. Portanto, quando se lhe acrescenta nir, significa dizer que não existem qualidades ou variedades materiais. Esta expressão anuladora se descreve como 4 qualificações transcendentais, a saber, imanifesto, transcendental, eterno e além da concepção da mente ou das palavras. Além dos limites das palavras, quer dizer negação da concepção material. Enquanto alguém não estiver numa posição transcendental, não lhe será possível conhecer a forma transcendental do Senhor. Srila Prabhupada aqui. Então, antes de comentar aqui o verso, o significado de Prabhupada, vou oferecer minhas reverências e pedir as bênçãos dos nossos mestres espirituais e de todos os devotos Vaishnavas. Om Mayanantinirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Ofereço minhas reverências ao meu mestre espiritual,
Os meus olhos estavam cegos pela escuridão da ignorância, mas ele, com o aguento do conhecimento, abriu os meus olhos. Ofereço repetidas vezes minhas reverências a todos os devotos Vaishnavas, que são como árvores dos desejos, são oceanos de misericórdia, que são salvadores das almas caídas. Ofereço minhas reverências ao meu mestre espiritual pela sua misericórdia. Um mudo pode falar e um coxo pode atravessar montanhas. Relendo o verso. Portanto, além desta manifestação grosseira, está uma manifestação transcendental mais refinada que a mais refinada que a forma mais refinada. Ela não tem princípio, fase intermediária ou fim. Portanto, está além dos limites da expressão ou da especulação mental e é distinta da concepção material. Hare Krishna. Então, a gente viu nesse verso, o sábio Shukadeva Goswami estava falando sobre a criação material. Ele falando, né, sobre a criação de cada órgão do sentido, cada deidade controladora desses sentidos, sobre os elementos materiais. E agora ele está lembrando, né, que essa criação material ela se opõe, assim, ela contrasta com o mundo espiritual. Ele diz, apesar de existir esse mundo material, existe, além disso, uma manifestação transcendental. Isso aqui está falando na Bhagavad Gita também. Eu não vou lembrar qual é o capítulo, se vocês lembrarem, vocês podem colocar, se lembrarem no verso também. Que ele vai falar, talvez seja o capítulo 15, né, que ele descreve a criação material como se fosse uma árvore de cabeça para baixo, né, um reflexo do mundo espiritual. E depois ele fala que, além disso, tem uma morada dele, que é uma morada eterna, que não precisa ser iluminada pelo sol, pela lua, por nenhum tipo de eletricidade. Então, a gente aprende nas Escrituras que assim que é essa a organização do universo. Então, na verdade, as almas pertencem a um mundo espiritual, mas quando elas têm o desejo de explorar, elas não conseguem fazer isso no mundo espiritual. Lá, o que prevalece é o desejo de servir. Então, quando as almas têm o desejo de explorar, precisa ser criado o mundo material. E é isso que está sendo descrito aqui, essa criação do mundo material, que existem inúmeros universos. Não existe só um universo, são vários universos paralelos acontecendo ao mesmo tempo. Então está dando algumas características desse mundo espiritual, né? Ele é mais refinado que a forma mais refinada. Não é que o mundo espiritual é sutil, é material sutil, né? É feito de éter, nem é sutil, é éter grosseiro, né? É feito de mente, de inteligência, falso ego. Algumas pessoas têm essa confusão de o que é espiritual e o que é sutil, né? Então, geralmente os espíritas fazem essa confusão. Eles costumam chamam o corpo sutil de espírito, né? Você desencarna do corpo material, você fica ali no seu corpo sutil, mente, inteligência, falso ego, precisando de outros corpos para se manifestar, né? Para falar através de outra pessoa, então outra pessoa vai escreve ali o que você está ditando. Mas a gente vê que ali não é o espírito, não é a alma, tanto que ele tem toda uma identificação ainda. Não, eu sou fulano de tal, filho de não sei quem, esposa de sei lá quem, alguma coisa assim. Nunca vi alguma psicografia da pessoa falando assim, não, eu sou na verdade uma alma espiritual, serva eterna de Deus, de Cristo. Então a gente vê que esse corpo sutil ainda tem esse apego. Então é diferente o que é sutil e o que é espiritual. É mesmo o céu dos espíritas, né, que é o nosso lar,
me corrija se eu estiver errado. Não é espiritual, na verdade. A gente vê aqui nas Escrituras, o próprio Krishna fala isso na Bhagavad Gita. Ali é o Jnana Loka, é o planeta dos antepassados, é um planeta superior, em que você vai ter uma vida muito longa, você vai ter muito desfrute, mas em algum momento você vai ter que voltar, porque a meta não é ficar em planetas superiores, seja o planeta dos sábios, o planeta dos yogis, o planeta do Senhor Brahma, o planeta dos antepassados. A meta é a gente desenvolver essa atitude de serviço amoroso para com Krishna e voltar ao mundo espiritual. Então esse mundo espiritual é mais refinado que a forma mais refinada, não é que ele é um mundo sutil, que é um planeta superior, ele não está além dos planetas superiores, ele está inclusive além do brilho, né, que é chamado Brahma Jyoti. Algumas pessoas também têm essa ideia, que a meta da vida é se fundir nesse brilho, nessa luz, nessa refulgência divina, na energia de Deus. E também não. Além do Brahma Jyoti tem uma infinidade de coisas, né? A gente já comentou aqui algumas vezes. Esse mundo material é Ekapad Vibhuti e o mundo espiritual é Tripad Vibhuti. Ou seja, um quarto de toda a criação é material, os outros 3/4 é espiritual. Então, isso aqui é a menor parte, é isso aqui que a gente está vivendo. Então, além desse brilho espiritual divino, tem muita coisa ainda. Se vocês, quem já veio aqui no Centro Hare Krishna de Bhakti Yoga, já foi até a lojinha, deve ter visto assim, a gente tem um pôster, inclusive tem a venda, se quiserem, eu recomendo, é muito legal, que tem assim, dá para você, é muito bem explicativo, mostra a morada de Krishna, Goloka Vrindavana, mostra os planetas espirituais, mostra o Brahma Jyoti, mostra os planetas materiais, é bem legal. Então a gente vê que essa morada de Krishna está além disso tudo. Então ela é transcendental, não é feito de nenhum elemento material, está além de qualquer elemento mesmo sutil. Ela não tem princípio, fase intermediária ou fim, então, como Krishna fala, essa morada dele ela é eterna. E isso se difere dos planetas materiais, dos universos materiais, em que eles são criados, eles permanecem durante um certo tempo, depois eles ficam em manifestos novamente, para depois ter uma nova criação. Então, a criação, a gente tem essa informação pelas escrituras védicas que a criação é cíclica. Então, um ciclo: criação, manutenção, destruição, novamente uma segunda criação, manutenção e destruição. Já no plano transcendental, plano espiritual, é eterno, não tem começo, nem meio, nem fim. É um eterno presente. Portanto, está além dos limites da expressão ou da especulação mental e é distinta da concepção material. Como é que ele fala aqui? Fala Manasaparam, interessante. Ele fala Vak Manasaparam, está além das palavras da mente. Não é totalmente além das palavras, às vezes as pessoas querem falar isso sim, né? Que Deus é o inefável, né? O Espírito é inefável, você não pode falar nada sobre Deus, se você falar, você já está... O tal fala isso, né? Que o tal é aquilo que não pode ser dito, se você fala algo sobre o tal, aquilo já não é o tal, mas também não é assim, óbvio, né? Assim você pode falar sobre qualquer coisa, obviamente se eu falo sobre uma manga, eu posso descrever várias coisas sobre uma manga, e não é a própria manga, mas realmente a gente só vai ter essa percepção espiritual com a experiência. Mas as palavras, elas dão uma ideia, mas realmente não... Só experimentando mesmo. Então, está além da nossa mente, além das palavras também. É muito difícil a gente compreender essa morada espiritual, sobretudo por conta própria. Sobretudo se a gente tentar, assim, pelos nossos próprios esforços, tentar entender, não, tem esse universo, mas deve ter outros universos paralelos, e além disso tudo deve ter universos transcendentais, espirituais. É basicamente impossível você chegar a essa conclusão, né, assim, sozinho. Então, não tem como. A gente às vezes fala, né, sobre as 3 maneiras de aquisição de conhecimento. Uma é a percepção direta, não tem como a gente ter a percepção direta, né, do mundo transcendental. Outro é a especulação mental, assim, por inferência, assim, deve ter, deve haver. Mas a maneira de obter conhecimento que é mais
mais eficaz é você ouvir de alguém que sabe, alguma fonte autorizada. Por isso que a gente tem Shabda Brahma, a gente ouve das escrituras que trazem revelações que não teria como a gente obter assim diretamente, pessoalmente. Mas apesar disso, as escrituras trazem e a gente consegue perceber que faz sentido e a gente consegue ter, assim, à medida, obviamente, da nossa prática, da nossa dedicação, a gente consegue ter revelações do que está sendo dito nas escrituras. Várias partes das escrituras são muito práticas, né? Tanto que, vez por outra, aparece alguma notícia assim, que a ciência descobre sei lá o quê, alguma coisa que dá mais de 5.000 anos está dita nos Vedas, que não é novidade nenhuma para quem segue os Vedas, e tá, legal. A ciência agora comprovou, mas a gente já sabia, né? Então, várias a gente consegue comprovar. E uma palavra que Prabhupada fala muito aqui no significado, mas interessante na tradução ele não põe, é quando ele fala sobre Nirvishesha. Deixa eu dar uma olhada no significado de Prabhupada, só para ver se antes disso ele fala essa questão que está além dos elementos, né? Isso, daí ele chega nessa palavra Nirvishesha. Engraçado que aqui está uma concepção bem diferente do Nirvishesha que a gente conhece do próprio pranama de Prabhupada. Esse Nirvishesha aqui seria o equivalente a Nirguna. Talvez vocês estejam mais acostumados a ouvir Nirguna. Que as próprias escrituras vão falar que Deus, que é a verdade absoluta, é Nirguna. Então, guna significa qualidade. Então, Nirguna, sem qualidade. A mesma coisa Nirvishesha. Vishesha é qualidade, é variedade. Então, Nirguna, Nirvishesha, estaria dizendo que Deus, a pessoa suprema, a verdade absoluta, ela não tem qualidades. E isso leva as pessoas a terem uma compreensão errada de que as escrituras estão dizendo que Deus é impessoal, que Deus ele não tem forma, ele não tem gosto, ele não tem atividades, porque ele não tem qualidades. Mas guna e vishesha também aqui significa sobretudo qualidades materiais. Guna, uma das palavras para guna, um dos significados para a palavra guna, na verdade, significa corda, então é aquilo que ata. Então é diferente de nós que estamos aqui, numa alma corporificada no mundo material, sofrendo a influência dos 3 gunas, sendo atados pela paixão, pela ignorância, pela bondade. Então, nesse sentido, Krishna ele é nirguna, ele não tem qualidades materiais, ele não fica atado por esses gunas, mas ele é saguna, que ele tem qualidades que são transcendentais. Então, como o Prabhupada fala, não confundir esse Nirvishesha aqui do verso com o Nirvishesha do Pranama de Prabhupada. O Pranama de Prabhupada fala que ele é Nirvishesha, Shunyavada e Paschatya Desha Tarine. Ele veio libertar Tarine, os países ocidentais, Paschatya Desha, de Nirvishesha e Shunyavada. Nirvishesha é o impersonalismo, é isso, né? Essa concepção de que não tem variedade. Então, essa concepção que Deus é só uma luz, é só uma energia, e a gente se funde nessa energia. O Pranama Prabhupada fala que ele veio livrar os países ocidentais do impersonalismo e Shunyavada. Shunya é zero. Então, Shunyavada é o nihilismo, achar que não existe nada, Nirvana. O budismo é Shunyavada. Então, é diferente a gente sempre tem que pegar o contexto, As palavras em sânscrito têm vários significados. Então, a gente vê pelo contexto aqui que esse Nirvishesha, como ele está falando que está parando, que ele está além de Sukshamattam, do que tem de mais afinado, Avyakti, manifesto, Nirvishesha. Então, sem qualidades materiais. Ele está fazendo uma oposição, ele acabou de descrever a criação material, depois ele fala da criação espiritual, que é diferente. Ela não está pautada assim, ela tem 8 elementos, não, ela está... A criação espiritual é Sati Ananda, esses são os elementos do mundo espiritual. Sat é a eternidade, Chit é consciência e Ananda é bem-aventurança. Então, não tem nada a ver com os elementos materiais. Mas não é por isso que a pessoa acha assim que a Sati Ananda é tudo muito assim, Sat é a eternidade, consciência, bem-aventurança, então acha que é uma coisa sem forma. Não.
Tem inúmeras formas. No Brahma Samhita, que é um tratado que o próprio Senhor Brahma, que é quem cria esse universo material, faz, ele recebe a visão do mundo espiritual e ele descreve assim, tudo que existe no mundo material, no mundo espiritual. Então, lá tudo é feito de pedra de toque, Krishna toca a sua flauta, usa uma pena de pau na cabeça, dá várias descrições, tanto de Krishna, que é a pessoa suprema, a suprema personalidade de Deus, quanto da sua morada, Goloka Vrindavana. Ok? Então, repetindo o verso, vejam se vocês têm algum comentário, alguma pergunta. Portanto, além desta manifestação grosseira, está uma manifestação transcendental, mais refinada, que é a forma mais refinada. Ela não tem princípio, fase intermediária ou fim, portanto, está além dos limites da expressão ou da especulação mental e é distinta da concepção material. Está falando do mundo espiritual. Como que a gente faz para chegar lá? A gente tem que purificar o nosso egoísmo e, em vez de tentar estar aqui nesse mundo material para explorar o mundo, a gente tem que virar a chavinha. Não se perguntar como que eu posso explorar o mundo, como que o mundo pode me dar, como que o mundo pode me servir, mas sim o contrário, né? O que eu posso dar para o mundo, como eu posso servir o mundo. Não somente assim o mundo, né? Porque senão vira só o modo da bondade, uma concepção ainda material, mas tendo a compreensão de Deus. Então, Vasudeva Sarvam, entendendo que Deus é tudo, que Deus está em cada ser, que Deus também está na natureza. E procurando amá-lo, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo, você vai servir a Deus, você vai servir ao próximo, você vai servir a natureza, você vai cuidar de si. Ok? Então, quem está no YouTube, por favor, curtam, porque tem mais espectadores do que curtidas, mas agradeço aí a presença de todos. Opa, entortou aqui a tela. Ser infinito, eu não sei quem é ser infinito. Eu não sei se é a Divi tem um nome no Instagram que é alguma coisa infinita, talvez seja ela. Bom dia, Jai Guru, Hare Krishna. Vou esperar vocês aí darem as curtidas, tá? Quando eu ver o número de curtidas igual ao número de espectadores, daí eu encerro. E a Vishnupriya brigou comigo porque ela disse que eu dou... tem a Carolina também. Bom dia, Carolina, Hare Krishna. Comentem também, tá? Por favor, para eu saber quem está aí no YouTube. Vishnupriya brigou comigo porque ela fala que eu só dou os avisos no Instagram, no YouTube. Então vou dar os avisos no YouTube também. Hoje, terça-feira, temos às 18 horas nossa noite de Bhakti. A gente tem meditação com santos nomes. Depois, 18h30, Gora Arati, é uma cerimônia que a gente faz, cantando e dançando para as deidades. E às 19 horas, leitura da Bhagavad Gita. Essa programação acontece hoje, amanhã e sexta-feira, não, hoje e amanhã. Na quinta-feira, essa semana, a gente tem um grande festival para o Senhor Nrsimhadeva, uma forma de Krishna que simboliza a proteção que Deus dá ao seu devoto. Na sexta-feira, a gente tem workshop de etiqueta Vaishnava com Prabhu Bodhana, vai ser bem interessante. Façam suas inscrições, suas reservas, tanto presencial quanto virtual. O que é etiqueta? Dá um gostinho. Etiqueta significa literalmente pequena ética. Existe a ética, né, a maneira que a gente se comporta, e a etiqueta ela é específica de cada lugar, cada situação diferente, né? Etiquette, uma éticazinha. Então, algumas pessoas têm essas dúvidas quando estão chegando, né? Quando eu cheguei, eu vejo que vocês se curvam, vocês deitam no chão, vocês encostam a testa no chão. Quando chega um devoto, né, específico, né? Como é que é isso? Não sei o que eu faço, o que eu não faço. As pessoas perguntam, como que eu posso ir vestido? Né? Então, isso seria a etiqueta, como você se comportar né, num ambiente espiritual, mas obviamente para um Vaishnava, não é que o ambiente espiritual é o templo, né? Um Vaishnava leva a sua vida, nossa vida é a vida espiritual, não é que vida espiritual é só quando você está no templo, na igreja, né, na mesquita, alguma coisa assim, isso é vida espiritual. Então, essa etiqueta Vaishnava, essa maneira de se comportar, a gente procura levar para a nossa vida. Então, é bem interessante, recomendo a todos assistirem essa aula na sexta-feira, a partir das 19, a partir das 18 a gente vai estar fazendo um bhajan, para 19 horas a gente começar, às 19 às 21. No sábado, convidamos todos, quer dizer, entrem em contato com a Ecovila Govardhana, vai ter o aniversário de Govardhana, então vamos lá prestigiar nossos irmãos
Govindana Govardhana. E domingo temos nosso Bhakti Festa aqui com Govinda Gopal e Mohini Priya. Fiquem atentos aí para mais informações. Pô, desse tempo aí o pessoal do YouTube não curtiu, o pessoal não curtia, fiquei chateado, hein? Hashtag chateado. Mas legal, vai que vocês deixaram o YouTube ligado, foram preparar o de jejum, né? E tá com a mão molhada, é difícil de clicar. Eu passo por isso às vezes. Às vezes estou assistindo a live do Maharaj Chandramukha, ele fala alguma coisa, eu quero dizer que eu estou ali, mas tipo, pô, tô lá com a mão na massa ali no de jejum ou no altar. Eu só avisei depois para ele, Maharaj, eu estou assistindo a live, mas estou ocupado, não consigo comentar, tá? Legal. Gratidão, Krishna Kirtan, Hare Krishna. Bem, a Carolina curtiu, então não foi ela que não curtiu. Tati Mabi, sabe? Agora as curtidas igualaram ao número de espectadores. Muito obrigado. Obrigado, Carolina, Tati Mabi, Jai Guru e mais alguém que está aqui que eu não sei quem é, porque... Aí, eu acho que eu sei do infinito. Bem, então é isso, vamos encerrar primeiro aqui no YouTube. Um ótimo dia. Hare Krishna, Srila Prabhupada Ki Jai.